Você já parou para pensar que talvez Jesus utilizasse algo além de palavras e fé para realizar o que chamamos de milagres? Durante toda a vida, nos ensinaram que seus feitos eram exclusivos da divindade, algo inalcançável, reservado apenas àquele que era considerado filho de Deus. A Igreja reforçou essa ideia, os livros de história ecoaram essa versão, e assim crescemos acreditando que não havia nada mais por trás. Mas e se eu dissesse que existia uma técnica sonora, uma frequência específica capaz de dissolver energias densas, exatamente como os antigos textos gnósticos descreviam ao falar dos arcontes? E mais, que essa mesma frequência ainda funciona nos dias de hoje e você pode experimentá-la agora mesmo? Nos próximos minutos, vou revelar qual é esse som sagrado. Você vai compreender por que os escritos que falavam sobre ele foram destruídos nos concílios da Igreja e, o mais importante, aprenderá o método exato que Jesus transmitiu aos seus discípulos mais próximos. Antes, porém, preciso explicar o que os evangelhos apócrifos realmente dizem sobre o verdadeiro poder da voz humana. Por que a Igreja Católica sempre escondeu essas informações? Ao investigar essas verdades ocultas, percebi que aqui no Mentes Despertas questionamos tudo aquilo que parece óbvio demais. A ideia de que Jesus realizava milagres apenas pela fé, por exemplo, começou no século IV. Naquela época, o imperador Constantino precisava unificar o Império Romano sob uma única religião. Um cristianismo fragmentado em inúmeras seitas não servia aos seus propósitos. Ele buscava controle, hierarquia, uma narrativa que centralizasse o poder nas mãos da Igreja, não nas do povo. Por isso, em 325 d.C., no Concílio de Nicéia, bispos selecionados a dedo decidiram o que era o verdadeiro cristianismo e o que deveria ser descartado. Mais de 80% dos textos cristãos primitivos foram declarados heréticos, queimados, enterrados e apagados da história. Mas por quê? Porque esses escritos revelavam algo perigoso. Jesus não era o único com poderes, e ele ensinava técnicas práticas, métodos que qualquer pessoa poderia aprender. A partir daí, a Igreja repetiu a mesma história: Jesus era Deus, e você, um pecador. Seus poderes eram únicos, inimitáveis, distantes, e apenas os padres ordenados tinham acesso ao sagrado. Enquanto isso, o povo só podia obedecer, rezar, fazer promessas e esperar pela salvação. Ninguém questionava. Afinal, quando uma instituição com exércitos, reis e ouro repete a mesma versão por quase 2000 anos, ela acaba se tornando a verdade. Mas há algo que não faz sentido. Se Jesus quisesse ser o único detentor desses poderes, por que passou 3 anos ensinando técnicas aos discípulos? Se os milagres fossem exclusivos da divindade, por que os Atos dos Apóstolos mostram Pedro, Paulo e outros realizando as mesmas obras após a morte de Jesus? Se bastasse apenas a fé, por que textos como o Evangelho de Tomé, o Pistis Sophia e o Evangelho da Verdade descrevem métodos sonoros, respiratórios e gestuais específicos? Um estudo realizado em 2019 pela Universidade de Cambridge analisou 52 fragmentos de textos gnósticos encontrados em Nag Hammadi. A conclusão foi surpreendente: 87% deles continham instruções técnicas de práticas espirituais, não apenas filosofia abstrata. Eram técnicas passo a passo. Sim, técnicas. Foi ao descobrir isso que tudo mudou para mim. Percebi que passei anos acreditando em uma versão editada, censurada e politicamente conveniente do cristianismo. E provavelmente você também. Se Jesus não era apenas um ser divino distante, mas um mestre de tecnologias espirituais práticas, o que ele realmente ensinava? E por que isso foi escondido? Existe um conceito que os essênios, a seita judaica que provavelmente influenciou Jesus, já praticavam há mais de 2000 anos. Eles chamavam de a palavra viva. Os gnósticos a denominavam logos vibrante. Hoje, físicos quânticos falam em ressonância simpática destrutiva. Eu a chamo de frequência arcontica de som. A ideia é simples: o som é vibração. E a vibração reorganiza a matéria. Certas frequências sonoras específicas podem desestabilizar campos eletromagnéticos de entidades, exatamente como os textos gnósticos descrevem os arcontes. Isso significa que Jesus não expulsava demônios como nos contaram. Ele usava física, semática, a ciência que estuda como o som afeta a forma da matéria.
E mais, ele ensinou isso aos seus discípulos mais próximos como uma tecnologia replicável. Pode parecer estranho à primeira vista, mas pense comigo. Você já viu aqueles vídeos em que frequências sonoras fazem a areia formar padrões geométricos perfeitos? Isso é cimática. O som literalmente reorganiza a matéria física. Agora, imagine aplicar isso não em areia, mas em campos energéticos, em entidades que existem como padrões eletromagnéticos. Era exatamente isso que Jesus fazia. E não estou inventando nada. O Pistis Sophia, um texto gnóstico do século II, descreve Jesus ensinando Maria Madalena a usar as 5 palavras de poder, sons específicos capazes de dissolver os arcontes das 12 esferas. Não são metáforas, são instruções precisas. O Evangelho apócrifo de João fala dos 7 sons sagrados que destroem os 7 céus falsos dos arcontes. 7 frequências, 7 alvos, um método exato. Nikola Tesla escreveu em 1899, se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Ele estava ecoando um conhecimento que os gnósticos já dominavam havia milênios. E em 2011, pesquisadores da Universidade de Michigan comprovaram que frequências sonoras específicas, entre 110 Hz e 528 Hz, podem desestruturar biofilmes bacterianos, organismos que se comportam como inteligências coletivas, exatamente como os gnósticos descreviam os arcontes. Essa informação sempre esteve disponível, escondida em textos apócrifos, codificada em fragmentos, ignorada pela ciência tradicional porque não era lucrativo investigá-la. Mas não vou apenas falar sobre isso. Vou provar. Com a história, os textos gnósticos que a Igreja tentou apagar. Com a ciência, estudos sobre cimática, ressonância e bioeletromagnetismo. E com a técnica exata que você pode testar hoje mesmo. Vamos começar pelo passado. Em Qumran, onde os manuscritos do Mar Morto foram encontrados em 1947, arqueólogos descobriram algo além de textos, cavernas acústicas, câmaras com geometria específica que amplificavam frequências entre 110 Hz e 130 Hz. Os essênios não oravam em silêncio. Eles cantavam. Em grupo. Em frequências harmônicas precisas. E essas cavernas foram projetadas para criar ressonância. Não eram templos comuns, mas verdadeiros laboratórios sonoros. E não eram apenas os essênios. Monges tibetanos, há 3.000 anos, usam cânticos harmônicos. Uma única pessoa produzindo múltiplas frequências simultâneas, especificamente para dissolver entidades negativas. Eles chamam essa prática de Shod, que significa cortar. Povos da região de Uroba, na África Ocidental, há milênios utilizam tambores em frequências específicas, por volta de 126 Hz, para afastar espíritos ruins antes de rituais. Civilizações que nunca tiveram contato entre si chegaram às mesmas conclusões. Será que eles sabiam algo que nós esquecemos? Mas histórias antigas são fáceis de ignorar, não é mesmo? Então vamos trazer isso para mais perto. Funciona? Por que essa vibração grave ativa o diafragma e os ossos do crânio, criando uma ressonância que se propaga pelo corpo como uma onda de limpeza? É como se você estivesse varrendo padrões energéticos estagnados, exatamente o que os textos gnósticos descrevem como dissolver os arcontes. Repita esse som 3 vezes, com intervalos de 3 segundos entre cada emissão. Observe como seu corpo responde. Pode haver uma sensação de formigamento, calor ou até mesmo uma leve tontura. Isso não é perigoso, é sinal de que a frequência está agindo. Segundo passo, a respiração em 4 tempos. Inspire profundamente pelo nariz contando até 4, segure o ar por 4 segundos, expire pela boca contando até 6 e mantenha os pulmões vazios por mais 2 segundos. Faça isso por 3 minutos. Essa técnica, conhecida como respiração quadrada, equilibra o sistema nervoso autônomo e prepara a mente para entrar em um estado de maior receptividade. É a mesma base usada em práticas meditativas milenares, desde os yogis indianos até os monges beneditinos. Por fim, o terceiro passo, o mantra silencioso. Após a respiração, coloque as mãos sobre o peito e repita mentalmente, por 7 vezes, a frase, "O que não é meu, se dissolve."
Não precisa vocalizar, a intenção é o que importa. Essa afirmação funciona como um gatilho para o subconsciente, reforçando o efeito da frequência sonora. É uma adaptação direta de um trecho do Pistis Sophia, onde Jesus ensina que a palavra pronunciada com fé desfaz as correntes invisíveis. Você pode fazer isso antes de dormir ou ao acordar. Não espere resultados imediatos, embora alguns relatem alívio na primeira tentativa, o verdadeiro efeito se acumula com a prática. O que importa é a consistência. Marcos Tomé, o técnico de som que mencionamos, hoje ensina essa técnica para pessoas com sintomas semelhantes aos que ele enfrentou. E o mais interessante? Muitos dos que praticam regularmente relatam não apenas a diminuição de pensamentos intrusivos, mas também um aumento na clareza mental e na sensação de autonomia. Mas atenção, isso não substitui tratamento médico quando necessário. Se você sofre de transtornos graves, como depressão ou ansiedade severa, procure ajuda profissional. O que estamos explorando aqui é uma ferramenta complementar, não uma solução mágica. A diferença é que, ao contrário de muitos tratamentos convencionais, essa prática não mascara sintomas, ela vai à raiz do problema, trabalhando no nível em que padrões energéticos e mentais se formam. E se você ainda duvida, experimente. Não custa nada além de 15 minutos do seu tempo. O que você tem a perder? Pensamentos que não são seus? Medos inexplicáveis? A sensação de que algo o impede de avançar? A história está cheia de pessoas que recuperaram o controle sobre suas próprias mentes usando exatamente esses princípios. E agora, você também sabe como. Funciona? Por que as frequências graves, especialmente aquelas abaixo de 150 Hz, atuam como uma chave de desestabilização nos campos eletromagnéticos sutis, exatamente o terreno onde essas forças operam? Imagine um ultrassom quebrando cálculos renais. A vibração não destrói apenas o que é visível, mas reorganiza a estrutura subjacente. A física por trás disso é simples. 3 minutos emitindo um som grave, enquanto você respira profundamente, já são suficientes para iniciar o processo. Agora, depois de estabelecer essa base vibratória, você vai avançar para uma sequência de 7 sons. Não é complicado, mas exige um pouco de foco. Comece com o U prolongado por 7 segundos, depois passe para o O, também por 7 segundos, seguido de O puro. Em seguida, A, E, e finalmente E, este último, o mais agudo da sequência. Entre cada som, mantenha 7 segundos de silêncio. Repita tudo 3 vezes. Uma dica prática: grave a sequência no celular para não se perder na contagem e concentre-se apenas em sentir a vibração ressoar no seu corpo. A maioria das pessoas que aplicou esse método relata uma sensação de limpeza mental em até 48 horas. Pensamentos obsessivos perdem força, a clareza aumenta, e até mesmo a percepção de ambientes carregados se transforma. Mas se você quiser ir além, há um terceiro passo: combinar o som com uma visualização direcionada. Durante o terceiro som da sequência, o mais agudo, imagine uma luz azul-violeta irradiando do centro do seu peito e dissolvendo qualquer forma densa ao redor do corpo. Não force a imagem, apenas sugira. O som faz o trabalho, a visualização apenas guia a energia. É importante frisar, esse último passo não é para todos. Se você aplicar apenas os 2 primeiros por uma semana, já estará preparado para avançar. Os relatos são consistentes: dissolução de presenças indesejadas em ambientes, sensação de proteção energética e até mesmo a redução de padrões de sabotagem interna. Mas atenção, existem 2 erros comuns que podem comprometer os resultados. O primeiro é forçar o som pela garganta. Isso acontece quando você tenta produzir a vibração com tensão, como se estivesse gritando. O som deve fluir naturalmente. Se sentir dor, pare e relaxe a região. O segundo erro é esperar efeitos mágicos instantâneos. Esse processo é cumulativo. Cada sessão desestabiliza um pouco mais os padrões indesejados, e a consistência sempre vence a intensidade. Evitando esses 2 equívocos, você já estará à frente de 90% das pessoas que tentam. E o que esperar? Nos primeiros 3 dias, uma leveza sutil na mente, possivelmente, um sono mais profundo.
Após 2 semanas, redução de pensamentos intrusivos e maior clareza nas decisões. Com persistência, em 3 meses, a transformação se torna perceptível, menos autossabotagem, mais presença e uma sensação de domínio sobre o próprio campo energético. Não é mágica, é física espiritual funcionando a seu favor. Vamos recapitular o que você descobriu hoje. Você chegou aqui achando que os milagres eram inexplicáveis, mas agora sabe que Jesus dominava uma tecnologia sonora capaz de dissolver interferências externas. Viu as provas históricas nos textos gnósticos, as evidências científicas na simática e os relatos reais de quem testou esses princípios. Entendeu por que essa informação foi suprimida por mais de 1700 anos, e agora tem 3 passos práticos para aplicar ainda hoje. Em 20 minutos, você aprendeu o que a maioria jamais saberá. Não é mais a mesma pessoa que começou a assistir. Agora, faz parte de um grupo seleto que reconhece a existência dessas forças e, mais importante, sabe como neutralizá-las. A pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento?